Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro 2 é ímpar, porque com Deus o casamento é sempre ímpar. Vamos falar hoje sobre vida espiritual? Vamos. Então vamos falar sobre quando um é mais espiritual do que o outro. Então, meu marido é frio espiritualmente, o que fazer? Minha mulher é fria igual um freezer, espiritualmente. O que fazer? O que fazer? Olha, você não vai adiantar você ficar reclamando para sua esposa. Você não ora, você não lê Bíblia. Não. É igual você faz com o filho. Deixa ele ver você fazendo. Sabe por quê? Porque se você for impor, primeiro porque não é uma competição. E não existe um termômetro. Aprenda isso aí. Não existe um termômetro que diz que você é mais espiritual do que ele, você é mais crente do que ele. Eita! Não existe isso. O fato de você não ver ele orando não quer dizer que ele não seja. Então, se você já começa a rotular e começa a falar para ele, você cria um muro entre você e ele a respeito, assim, até de estarem orando juntos. O que você acha disso? Eu acho que é legal a gente falar sobre a diferença entre homem e mulher na vida espiritual. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque a mulher é mais entregue, a mulher é mais emocional, de um modo geral. Estou falando da média, né? Do homem médio. Então, de um modo geral, as mulheres são mais entregues, elas são mais intensas, mais fervorosas. Estou falando em tese. Desenvolva. Do que os homens. Os homens, eles têm uma vida espiritual diferente. Homem normalmente é mais prático, mais racional, e essa competição, foi o que você falou, não existe, né? A Bíblia diz que quando dois deitam juntos, é o texto do cordão de 3 dobras. É melhor serem 2 do que um, porque um aquece o outro. A gente costuma achar que um é mais frio, o outro é mais quente. O primeiro erro disso daí é você se achar mais quente, porque isso mostra uma certa arrogância espiritual. E isso nunca é bom. Ah, Keila, mas ele não ora. Quem disse? Talvez ele não ore meia hora no quarto com você. Talvez o esquema dele seja orar no carro. Qual é o esquema, gato? O homem gosta muito de orar no carro. Orar andando. Ora andando. E o homem é muito prático. Às vezes eu vejo a Keila orando lá em casa e ela se tranca no quarto, põe uma música. Isso é o meu ponto de vista. Ela está errada? Ela não está errada. Mas ela é como se ela estivesse romantizando aquele momento. Homem não é assim. Mulher é assim. Ah, mas tem homens que fazem isso. Parabéns. Eu estou te falando assim, no meu caso. Então, assim, eu sou muito específico nas minhas orações. Deus fala comigo a respeito de convicções. Ele põe certezas no meu coração. Você já ouviu Deus falar assim? Faça isso. Nunca ouvi. Mas eu tenho certeza que quando as decisões que eu vou tomar e eu peço para Deus me ajudar, vem uma convicção muito forte que eu sei que é Ele. Ah, mas Ele que disse que é Ele? Não, eu sei que é Ele. Isso já é um grau de intimidade por escolhas que você vai acabando fazendo, que você vai identificando que aquelas atitudes veio dele, aquelas convicções vieram dele. E assim, as coisas vão sendo construídas. Então, assim, dificilmente você vai ver eu orando colocando uma música. Isso não quer dizer que seja impossível. Por quê? Porque eu tenho o meu jeito de orar e ela tem um jeito dela orar. O fato dela não orar como eu oro, isso não quer dizer que ela seja menos espiritual ou que ela tenha menos relação com Deus. E o fato de eu não fazer como ela faz, é a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está diante de 2 pessoas muito diferentes nessa área espiritual. Vamos abrir aqui para a galera. Gato, eu fluo no dom de mestre. Ele é pastor. Pensa no paradoxo. Por quê? Porque ele ama estar no meio de gente. E eu amo estar no meio de livros. Eu oro dentro do quarto, de manhã, com o som ligado. E ali eu me derramo, e se deixar eu fico muito tempo. Ele é 100% prático. Eu nem vejo ele orando. Não é? Normalmente eu não vejo ele orando. Porque às vezes ela está dentro do quarto orando com música alta. Por muitos casos, você gosta de orar no carro, você gosta de orar em outros lugares. Aqui no estúdio. E outra coisa, ele não é da oração longa.
Eu sou da oração longa, da oração que começa e fala, 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 o que não quer dizer que seja nada mais crente do que ele. Normalmente, mulher fala mais mesmo. No relacionamento, eu brinco com ele muito. Eu falo, ó, das 6.000 palavras que eu tenho para falar por dia, eu só falei 2.000. E eu ainda tenho mais 8.000 para ouvir, com paciência. Deus é assim, Deus é paciente. Por isso que Deus fez cada um com as suas características. Por exemplo, mulher, eu não vou dizer se é mulher, não sei se no caso é mulher. Fala de mim, porque vai que eu sou um modelo aí. A Keila, por exemplo, ela está orando, ela falou assim, Senhor, eu quero alcançar isso, tal, tal, tal. Aí ela coloca 1.000 exemplos para Deus a respeito daquilo que ela quer alcançar. Tá errado? Não, é o jeito dela orar. Você tá entendendo? Eu comigo já sou o seguinte, eu quero a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aí de alguma coisa que a gente queira. Não, a questão é você é curto e grosso. Senhor, eu creio, Pai, a tua palavra diz, se a gente pedir com fé, vai receber, tal, 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 tal. Obrigado, Pai, porque eu já recebi. Ponto. Ricardo, você é muito direto. Sou direto. E nunca deixei de receber. E aquela também nunca deixou de receber do jeito que ela ora também. Às vezes, aliás, o fato de você estar orando, nem sempre vem um sim de Deus. Às vezes você pode estar pedindo a coisa errada. Tem o sim, tem o não e tem o espere. Então, seja... Outro dia me perguntaram na rede assim, você poderia me dizer como fazer para orar junto? Aí eu falei, não poderia porque a gente não ora junto. Como assim? Se a gente vai orar junto, normalmente a gente ora caminhando e ora em línguas. Porque para orar junto, assim, se for deixar eu orar, eu vou me estender e ele vai ficar bravo. Porque ele não ora como eu. E quando ele ora muito rápido. Eu ainda nem disse, eu falo, às vezes eu falo, mas você foi muito na superfície. Não, cada um é cada um tem seu jeito. Para ela foi na superfície, para mim foi no ponto que precisava ser falado. É a minha visão, o que eu acho superfície, mas quem diz que Deus está vendo do jeito que eu estou vendo? Né? Deus conhece o coração dele, Deus o fez, ele é filho de Deus. Então, a primeira coisa para resolver essa vida espiritual do casal é, primeiro, livre-se da arrogância gospel. Isso é terrível. Aliás, a arrogância é um pecado terrível que destrói muita coisa. E eu queria dizer isso principalmente para as mulheres, gato. Porque eu acho que mulher tem essa história de eu oro 100 horas por dia, eu leio 100 capítulos por dia. Olha, continua, não para não. Não tenha como a sua referência, assim, de vou fazer a mesma coisa, porque cada um é cada um. Na minha casa, eu tenho 2 filhos completamente diferentes. Né? Um senta para estudar de um jeito, o outro senta para estudar de outro jeito. Cada um são 2 mundos, né, gato? 2 mundos completamente diferentes. Se você tem filho, você sabe que são mundos muito diferentes. Então, achar que o seu jeito é o jeito mais espiritual é arrogância gospel. Exatamente. Então, fica esperto quanto a isso aí. Uma curiosidade. Às vezes, quando a gente está na igreja e o pessoal pede, você pode orar por mim por cura? Geralmente, quando eu vou orar por cura para uma pessoa, eu tento contextualizar a pessoa antes da oração a respeito do que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso, 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 isso. Você crê nisso? Se eu creio. Você crê que você pode ser curado agora? Creio. Seja curado em nome de Jesus. Ponto. As pessoas até falam assim, mas já? Não é o que eu vou falar, é o que a palavra diz. Então, assim, eu tenho essas convicções, entendeu? Aí tem gente que quer orar, Senhor, tal, tua palavra diz. Tudo bem. Eu estou falando como eu me comporto a respeito de quando eu vou orar e como, de repente, a Keila vai orar a respeito do mesmo assunto. Diferente. Para ela, faz sentido orar desse jeito. Para mim, faz sentido orar do jeito que eu oro. Eu creio, eu tenho convicção que a minha oração foi ouvida e 90% das vezes foi atendida. Às vezes com sim, às vezes com não, às vezes espere. Nem sempre o sim é a resposta da sua oração que você precisava, que você acha que precisava. Às vezes o não é o que você precisa, mas você não entende. Se você acha que você é mais crente, eu gosto de um texto na palavra que diz assim, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo diante de Deus.
que esse texto quer dizer? Quer dizer, guarde para você o que você está construindo em Deus. E isso no casamento é fundamental, porque a Bíblia diz que a mulher ganha um homem sem palavras, e eu vou dizer a mesma coisa para o homem. Esse negócio do pastor que é pastor na igreja, quer ser pastor em casa, pregando para a mulher, e às vezes exigindo, não, dentro de casa o pastor não é pastor, ele é marido. Uhum. Porque isso causa muita confusão. Querer mandar na vida espiritual do outro é um problema sério. Não é porque você faz o que o outro tem que fazer. E mulher, ganha o seu marido sem palavras. Seja. Em vez de falar, já aconteceu muito, né, gato? De eu querer pregar para você. Aconteceu muito. Deu ruim, deu ruim. Essas coisas é tão engraçadas porque, na verdade, a intenção é boa. É sempre querer ajudar. É fazer com que o outro cresça. Mas não espere ver crescimento na outra pessoa na sua ótica. Eita, isso é bom. O problema é que você quer ver, só vai crescer se fizer isso. Não é assim. Veja os frutos. A árvore boa se vê pelos frutos. Se você está vendo que está dando fruto, pode ser totalmente do jeito que você faria, mas não está dando fruto. Isso é interessante, porque olha só, fluindo aqui nessa história de mestre e pastor. O fato dele me puxar para esse lado me ajuda muito a sair um pouco dos livros, a aprender a conviver melhor com pessoas. E ele me protege nessa área, me ajudando. E eu cresço com ele de ver como ele flui bem nisso. Como ele se dá bem com as pessoas, como as pessoas gostam dele, como ele é leve com as pessoas. Eu estou aprendendo, né, gato? Eu já melhorei demais. Demais. Eu era terrível. Sem imposição, entende? E, por outro lado, ele está sempre me vendo lendo. E, vez ou outra, eu solto alguma coisa que eu aprendi, e ele recebe isso bem. Eu não falo toda hora. E nem falo sobre tudo. Às vezes ele mesmo pergunta, peraí, esse livro aí fala sobre o quê? Me conta aí. E outra coisa é que a gente discorda muito, né, gato? Mas a gente discorda de boa. Né? E com a minha filha também, a gente debate muito em casa essas coisas de Bíblia, essas coisas de igreja. Nossa filha é uma mestre. E ela é ótima. Ela é toda cheia das ideias, assim, toda inteligentona. E aí a gente senta e a gente debate, mas a gente debate no respeito. Tem hora que a gente tem que fugir da conversa, que a gente fica sem argumento. É porque ela é violenta. E a gente debate no respeito, sem tentar impor. Não, certo é isso. Depende. Tem uma frase que eu já falei aqui no podcast 1 milhão de vezes, que não sei de quem é, mas a frase é boa, que diz, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas essenciais, vamos procurar andar juntos. Nas coisas não essenciais, vamos celebrar a liberdade. E em todas as coisas, agir com amor. Ninguém vai fazer o outro ser espiritualmente forte, colocando brasa em cima da cabeça dele, falando, como você é ímpio, como você é isso, você não lê, você não ora. Você é muito frio na igreja, você não congrega, você não vai para a igreja. Não vai funcionar, né, gato? A Keila falou aqui já há algum tempinho atrás, a fé que você tenha para você. Isso. Esses dias a gente estava numa reunião de pastores e um pastor falou, eu vou operar do meu joelho porque eu rompi todos os meus ligamentos, caí, bati, machuquei. Aí eu tenho pânico de agulha, pensa. Eu detesto, se você falar cirurgia para mim, eu creio que vai acontecer um milagre na hora, porque... Deixa eu contar uma história, Não, peraí. Vou contar pra galera. Aí o pastor, eu cheguei e falei assim, mano, posso orar por você? Já aconteceu isso comigo no meu joelho. O médico falou assim, enquanto você não operar, o seu joelho não dobra. Quer marcar a operação para amanhã? Eu falei assim, opa, muita calma nessa hora aí. Muita hora nessa calma. Vou operar amanhã? Eu falei assim, senhor, eu prefiro ser operado pelo senhor porque eu não quero entrar na agulha, eu não quero passar por cirurgia. Isso já tem uns 6 meses. O cara falou que eu não dobraria o joelho enquanto eu não operasse. Vai dobrar aí. Tipo isso. Eu tô jogando bola, gente, e faço gol. Sabe o que é isso? A Bíblia fala que fé é a certeza de fatos que você não vê, mas espera. Certeza. Então, quando eu tô orando, que de repente é o que você de repente quer ver no seu marido, quer ver na sua esposa, ele tem a convicção dele a respeito daquilo que ele vai alcançar em Deus. Então, uma palavra basta, porque a convicção, a fé naquilo que vai mover, não é em muitas palavras, não é em poucas palavras, é a convicção. Então, o que eu quero falar para vocês a respeito de oração?
Eu, quando se trata de alguma coisa que eu tenho convicção, Senhor, obrigado, está feito. Acabou. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e sabe que tem fé empenhada naquilo. Não é no muito falar. Agora, tem gente que vai empenhar a mesma convicção com muitas palavras e vai ter o mesmo resultado. É isso que a gente tem que entender, essas diferenças. Existem facilidades que são próprias da pessoa. Por exemplo, na sua vida devocional aí, o que é que você tem, no que você tem mais facilidade? Eu tenho muita facilidade em ouvir Deus pela palavra e eu tenho muita facilidade em ler. Mas eu tive que me desdobrar para desenvolver a minha vida de oração. Para mim era mais complicado orar do que ler Bíblia. Talvez para você seja mais fácil orar do que ler Bíblia. Cada um vai fluir numa área melhor. Isso faz parte, gente. Olha, tem menino que é super hábil no futebol, o outro é super inteligentão para montar e desmontar coisa. Cada um tem o seu jeito de agir, cada um tem o seu jeito de ser. Não é porque eu leio muito e não o vejo lendo que eu vou desprezá-lo e dizer, você não sabe nada de Bíblia. E não é porque ele ora muito e eu oro menos que ele vai dizer, você não é uma mulher de oração. Deixa cada um responder por si diante de Deus. E seja você um estímulo. Exatamente. Um incentivo e não um obstáculo. Eu gosto de um texto. A Bíblia diz assim que Jesus contava parábolas para que as pessoas não entendessem. Pensa numa pessoa que não entendia isso. Fala, para que Jesus vai dizer para os outros não entender? Eu achava isso tão sem noção na Bíblia. Falar, olha, eu estou falando para eles, mas é para os olhos não verem, para os ouvidos não ouvirem, até que eu entendi o que estava sendo dito aí. E é o seguinte, quando você tem um filho que está obstinado em desobedecer, quanto mais você falar, mais duro o coração dele vai ficar. Então, se Jesus continuasse falando da mesma maneira e eles compreendendo o que estava sendo dito, cada dia o coração deles ficaria mais endurecido, porque quando Jesus começa a falar por parábolas, eles já tinham decidido perseguir Jesus. Jesus já estava falando para multidões. Então, Jesus fala de um jeito que eles não entendem para não aumentar sobre eles o rigor do julgamento. Então, Jesus vai falar de um jeito que eles não vão compreender para que eles não sejam tão duramente julgados. É a mesma coisa com a gente no casamento. Quanto mais você bater na tecla, você não ora, você não ora, você não ora, mais você vai criando uma dureza de coração nele. Daqui a pouco ele já começa a dizer, eu não oro, não, eu também não vou para a igreja com você. Também não vou nessa reunião. Né? Às vezes tem muita gente que fica, você tem que ir para esse culto, você tem que ir para esse culto, você tem que ir para esse culto. Não, vai você. Volta e conta o tanto que foi legal, mas quando ele ou quando ela perguntar, né? Não estimule a dureza de coração, porque esse negócio de tentar dominar a vida espiritual do outro, somos adultos, sim, somos livres, cada um tá. Eu não vou ser julgada pela sua vida espiritual. Você não vai ser julgado pela minha vida espiritual. A Bíblia diz, cada um responderá por si mesmo diante de Deus. Então, você cuida da sua vida espiritual, eu cuido da minha vida espiritual e dá certo? Dá certo. Então, pronto. Ajudou? Esclareceu mais alguma coisa que você quer falar aí, gato? Só. Quem é mais espiritual? Quem é mais espiritual aqui? Ela. Ele. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Exatamente. O importa aquilo que vocês colocarem como objetivo em Deus seja alcançado. Está tendo unção? Está tendo graça? Está tendo respostas de Deus? Então não é do seu jeito e nem do jeito dela, é do jeito de Deus. Edifique a sua fé para que você seja útil na sua casa. Ele edifica a fé que ele tem para que ele seja útil. E aí as duas brasas se incendiando quando tocar, explosão de poder dentro de casa. É tipo isso. A gente fica por aqui, compartilha, curta, deixa seu comentário. Meu arroba é @rickvilas. @keila.vilasboas. Se inscreve no nosso canal, recomenda, porque sabe esses assuntos que a gente está tratando? Tá cheio de perguntas ainda para responder. E se você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você quer saber, pode colocar aqui nos nossos comentários que a gente está pronto para te ajudar. E é assim, desse jeito leve. Se você está no YouTube, tem o nosso Instagram também, lumen.podcast. Se torna seguidor lá também e nos ajude a divulgar os nossos trabalhos, ok? A gente fica por aqui com 2 ímpar. Ímpar. Tchau, tchau.